Olá, sejam todos bem-vindos ao Imagens Angra. Eu ia falar o Heavy Talk, o canal favorito do fã brasileiro de rock e heavy metal, porque é a força do hábito, mas aqui hoje é o Imagens Angra. Estou aqui para responder uma entrevista que me foi enviada pelo pessoal da página aí. Então, muito obrigado pelo convite. Você que não conhece o Heavy Talk ainda, tome vergonha na cara, vai lá e se inscreva, tá bom? Vou responder aqui, ó. Primeira pergunta, vieram perguntas de pessoas que acompanham a página, pessoas renomadas, né? Pessoas que a gente vê assim com alto nível de nobreza, vamos dizer assim. Primeira pergunta de Tommy Lipica. Você cobre a cena do metal nacional há mais de uma década. Desse período para cá você acha que a cena se fortaleceu, enfraqueceu? Como você avalia? Então, Tommy Lipica, eu acho que a cena ela continua mais ou menos a mesma. O que muda, na verdade, são os fatores externos que acabam jogando alguma luz maior na nossa cena, né? Então, por exemplo, ao passar dos anos nós tivemos o Xamã que conseguiu botar a música na novela, tem lá um Sepultura que faz uma música com o Zé Ramalho, entra na trilha sonora de um filme de relevância nacional, né? Então, assim, o retorno do Viper que acabou aparecendo também em rede nacional, tem algumas questões que acabam fazendo flutuar a nossa cena ao olhar das outras esferas musicais, digamos assim. Só que não adianta, cara, o metal ele é um tipo de som que tem uma apreciação um pouco mais difícil, né? Não é uma coisa que a gente escute e se apaixone de imediato, pelo menos não todos, né? Falando assim de população geral, por causa do conceito, né? Do contexto cultural do Brasil, que é um país continental, então como tem muita gente, sempre vai predominar aquilo que tem uma aparência mais genérica. Eu acho que é uma boa maneira de colocar. Então não adianta, nós somos o reduto, nós somos um som para poucos, provavelmente sempre seremos assim, mas às vezes existe uma flutuação da nossa popularidade por causa desses fatores externos, né, de pessoas de fora da cena que jogam alguma luz para dentro. Agora a pergunta de Alan Bida do Rego, isso aí dá um calafrio. Muito se diz sobre o quão difícil é se viver de heavy metal no Brasil e sobreviver cobrindo heavy metal no Brasil, o quão difícil é? Já pensou em desistir alguma vez? Eu já pensei em desistir várias vezes no passado. Cara, é difícil porque assim, tem que construir um caminho de credibilidade, de relevância, tem que aprender a ter muita autocrítica, ouvir, né, críticas construtivas, saber separar o que é uma crítica construtiva de um hate gratuito também e aprendendo com os erros, né, de como a gente faz para manter portas abertas sem ser hipócrita. Tudo é muito colocado numa balança ali, a linha é tênue, então existe uma dificuldade de saber que caminho tomar. Eu acho que com o Heavy Talk eu consegui construir uma comunidade muito sadia, na verdade, e acabei tendo muitas portas abertas de produtores, de músicos, né, de bandas e etc. E isso acabou facilitando um pouco mais o meu trabalho. Mas ao longo de toda a jornada, como o Heavy Talk sempre foi um projeto paralelo a um emprego fixo que eu tinha, era algo que me demandava muito tempo sem retorno. Então, durante anos, eu acho que durante 80% da minha caminhada, foi um trabalho que eu fiz gratuitamente por puro amor, né? Do final de 2019 para cá que eu comecei a converter isso para ser minha atividade principal e hoje eu ganho a vida com isso. Então hoje, como eu vejo que trouxe um resultado muito bom e que hoje eu tenho uma condição de vida que está acima do que os meus empregos anteriores me forneciam, hoje essa vontade de existir é muito menor. Ela ainda existe em alguns pontos assim porque eu ainda trabalho muito, né? Só que é motivador porque hoje eu trabalho para mim. Então, menos mal. Mas no passado eu já tive sim, diversas vezes, vontade de parar e de fato parei, né? Eu acho que diversos momentos do passado, desde 2010 quando eu comecei a fazer vídeos, houveram momentos em que eu fiquei meses sem produzir nada. Então assim, eu não só tive vontade de parar como eu de fato parei. Mas agora eu não paro mais. Pergunta de Caíco Cunavara. Deve doer. Você conhece muitas bandas nacionais novas? Acredita que o futuro do metal BR é promissor? Quais são suas bandas brasileiras novas
preferidas. Eu conheço muitas bandas nacionais novas, eu acho que o futuro promissor é uma coisa muito ambígua, porque a gente nunca sabe quando vai acontecer essa oscilação que eu mencionei, né, de vir uma luz de fora que vai conseguir impulsionar algum artista que está dentro do nosso cenário. Mas existem diversas bandas novas que estão surgindo que fazem trabalhos primorosos, né, como é o caso da Aurora Rules, tem a John Wayne, que é relativamente nova, né, embora tenha um tempinho já também, tem a Hellgarden, uma banda de botucatu que, meu, faz um trabalho assim incrível, incrível, né? O Semblante é uma banda relativamente nova que também tem ganhado muito espaço lá fora. Electric Mob, Hell Machine, meu, tem assim, eu poderia, é até injusto eu começar a citar porque tem muitas bandas que eu escuto, né? Cova Rasa, bandas novas de pessoas já consagradas, como é o caso da Sinistra também. Então, mencionei algumas aí de diferentes estilos para você procurar, né? Tem uma que é a Evil Cult também, para quem curte um bagulho mais dark, assim, mais black metal, mais trecheira, extreme, pá. Eu não manjo muito desse tipo de som, mas Evil Cult é uma banda aqui do sul e que tem principalmente sim, uma identidade visual que é belíssima e faz um som muito competente. Então falei alguns nomes aí, agora sobre como é que vai virar isso, cara, é um mercado que é quase uma roleta, né? É muito difícil de prever o que vai acontecer. A quarta pergunta aqui é do Benjamin Arrola. Essa aqui faltou mais quinta série, assim, já conhecia. Se fosse para escolher quais seriam as melhores entrevistas que você já fez, aquelas que mais te marcaram. Eu acho que a do André Matos de 2018, obviamente, né, é uma das entrevistas mais vistas do canal e eu acho que talvez 30% dos inscritos que eu tenho hoje vieram por causa dessa entrevista. E foi uma entrevista que eu não via o André fazia uns 3 ou 4 anos, então foi muito bom passar um tempo com ele de novo. A gente viajou junto durante 3 horas na estrada antes daquela entrevista. E eu acho que foi a entrevista que hoje, quando as pessoas estão com saudade do André, elas assistem essa entrevista. Então eu me sinto muito, muito abençoado de ter conduzido essa entrevista com o André. Tem também a com o Hansi Kurt, do Blind Guardian, porque até aquele ponto, foi uma entrevista que eu fiz em 2012, até aquele ponto ter um canal de entrevistas era um caminho para realizar um sonho de entrevistar o Hansi Kurt um dia. E foi cumprido muito antes do que eu esperava nessa caminhada, então é uma entrevista que para mim pessoalmente significa muito, embora eu acho que não seja uma entrevista que foi brilhantemente bem conduzida, porque eu estava mega nervoso, obviamente, mas eu acho que são duas citações. Eu acho que a do Sebastian Bach também, né, o ex-Skid Row, porque estava muito louco e ele abandonou a entrevista no meio, me chamou pra rua para atender fã e ficava me puxando para filmar ele cantando pros fãs e mostrando tatuagem dos fãs. Foi uma entrevista também bastante atípica, assim. Então essas três eu acho que seriam entrevistas que sempre ressaltam mais a memória, mas em geral assim, eu gosto de todas as entrevistas do canal. Essa foi outra grande sorte que eu tive de acabar me tornando um grande fã do trabalho que eu faço. Quinta pergunta de Diva Ginaberta. Esse é nome italiano, eu acho, né? Ginaberta. Sabemos que você tinha muita admiração pelo André Matos e que ele também te admirava. Como era o convívio com ele e como foi receber a notícia de sua partida? Então, eu nunca entendi ao certo por que o André Matos era tão receptivo e tão aberto comigo. Porque ele falava em entrevistas pra mim, coisa que ele não falava em outras entrevistas de fato. E muitas vezes assim ele já deixava previamente estabelecido que ele não ia atender imprensa naquele dia. Quando ele sabia que eu estava lá, ele me atendia, dava entrevista e ficava uma hora falando. Então, sei lá, foi um cara que foi com a minha cara. Eu acho que é mais ou menos por aí. As pessoas perguntam por que o André Matos gostava tanto de mim. Eu honestamente não sei. A minha tentação é falar porque eu sou um cara muito legal, mas eu também não acho isso. E também assim, tem uma questão que eu acho que muitas pessoas atribuem a mim uma intimidade com o André que vai além do que a realidade, sabe? Porque esse mundo de internet, de redes sociais, a gente acaba mostrando uma versão editada da nossa vida, onde tem ali os melhores momentos. Né? Então todos os meus grandes momentos com o André Matos, eu acho que 90% deles está em câmera, e como isso foi para a internet, as pessoas acham que nos bastidores tem muito mais além do que as entrevistas mostram. E até tem, mas mais no contexto de conversas, né? Não de risadas e de trocas de intimidades, de coisas de vida pessoal, não tem tanto. Tem algumas, lógico, que vai ficar em off, que eu não vou contar pra ninguém, mas assim, a gente não era amigo de tomar banho juntos, de emprestar sunga um pro outro. Não tem esse tipo de intimidade, nunca teve, tá? O que acontecia é que a gente era amigo, obviamente, a gente se encontrava uma vez por ano mais ou menos,
E nesse uma vez por ano era sempre bastidores de show, só que a gente ficava mais de uma hora conversando. Isso sempre também era sempre um papo muito longo. E aí entre 2013, 2014 e 2018, eu acho, a gente passou uns 4 anos sem se ver, porque foi uma fase da vida dele que ele passou muito tempo na Suécia, e foi uma fase da minha vida que eu parei um pouco de ir em shows, assim, eu fui bem menos, né, reduzi drasticamente a minha presença em shows, acabei perdendo alguns shows, o André também, então a gente passou ali uns 4 anos sem se falar. Quando a gente se encontrou em 2018, do momento que a gente se reencontrou, o André teve mais 11 meses de vida. E nesses 11 meses aconteceu, talvez o universo tenha conspirado para isso, mas aconteceu da gente se encontrar muitas vezes, né? A gente se encontrou nessa viagem para Lençóis Paulista, no dia seguinte, nessa entrevista que aconteceu, a gente se encontrou numa quarta-feira de cinzas em Florianópolis, que ele fez um show lá, eu estava lá junto com ele, a gente se encontrou nos bastidores ali do show de retorno do Xamã, a gente se encontrou numa semana antes de falecer em outro show do Xamã em Joinville. Então houveram vários reencontros, muito mais do que eu costumava ter com o André, nesse último ano de vida dele. Uma coisa que é curiosa de se pensar, né? Porque não foi algo planejado, até porque eu não tinha como saber que o André ia partir. Mas nesse último ano de vida eu estive muito mais próximo dele do que o comum. E a partida dele pra mim foi muito mais chocante do que a perda de diversos membros da minha família que eu tive, né? Porque foi uma coisa muito do nada, que eu não esperava. Pô, eu tinha acabado de falar com o André fazia uma semana, quando eu fiquei sabendo, né, do falecimento dele. Foi um choque muito grande, durante 2 dias eu não consegui fazer nada, assim, foi uma coisa que me deixou meio que num estado letárgico, né? E volta e meia ainda tem umas bad, assim, quando eu lembro da forma como aconteceu, dos momentos que eu tive com ele, né? E quando eu paro pra pensar que eu não vou mais entrevistar o André, que era um momento muito mágico, não só pelo trabalho de entregar, mas é porque eu gostava, né? Entrevistar o André era também um lance que fortalecia um vínculo meu com ele. E, infelizmente isso não vai mais acontecer. Sexta pergunta da Viagra. Se for, às vezes precisa. Além do André, você já deve ter conhecido muitos artistas do Brasil e de fora. Alguém já te surpreendeu positivamente ou negativamente? Nos conte sobre. Cara, na verdade, assim, eu acho que todas as surpresas foram positivas, né? A Cristina Scarpa do Lacuna Coil foi uma pessoa que eu achei que ia ser um pouco mais retraída por ser uma mulher, conhecer o público brasileiro que é muito caloroso e que é muito, sabe? Eu achei que ele ia ser um pouco mais hello, mais, sabe? E ela é totalmente italiana, já chegou me puxando e abraçando aquela coisa toda. Então, é extremamente simpática. Já rolou, assim, o Hansi, né, que é o cara que eu temia de conhecer, porque, porra, é o maior ídolo, a gente fica meio assim de decepcionar, mas foi um cara extremamente simpático, riu de um monte de piada ruim que eu fiz. Cara, a Fernanda Lira é uma pessoa espetacular, o Luiz Mariucci, que é hoje talvez meu melhor amigo, assim, de questão de bandas de metal, e uma das melhores pessoas que eu já conheci. O Alírio Neto é um cara que acabou se tornando, se mostrou. O Alírio Neto foi uma surpresa porque, assim, sempre me tratou bem, mas do último ano pra cá ele se mostra um cara muito preocupado em saber como eu tô, né? O lance da perda da minha mãe, ou quando eu demonstrei não tá muito bem, ele é um cara que do nada às vezes me manda uns áudios no WhatsApp perguntando: cara, como é que você tá? Eu vi uma publicação sua, achei que você tá meio pra baixo, tá tudo bem. Então ali ele é um cara que me surpreendeu muito também nessa questão, não das entrevistas, mas de demonstrar ser um cara muito preocupado com o meu bem-estar. Sabe, não é aquele cara que tá querendo falar comigo só pra conseguir uma entrevista ou divulgar um trampo. E isso é um tipo de surpresa positiva. Enfim, cara, o Rafael Bittencourt, Edu Falaschi, todos os amigos que eu cultivo hoje em dia na cena metal brasileira são pessoas que me surpreenderam muito, né? O Jimmy London, né, que era do Matanza também, é um cara que, a gente vê aquela aparência do Jimmy, a postura dele no palco, eu acho que é uma parada super fechadona e brucutu, e acabou desenvolvendo comigo uma amizade também muito assim, de falar de questões pessoais, né, de dividir angústias que a gente está passando, que é uma coisa que eu não esperava ter com o Jimmy um dia. Então, acho que mencionei alguns bons exemplos aí de surpresas agradáveis, mas acho que eu nunca me decepcionei com ninguém assim, de músico pelo menos. De bastidores já com algumas pessoas, né, de produtores e tal, mas de bandas não. E o que me decepcionou de bastidores foi uma parcela mínima também. Normalmente eu me dou bem com todo mundo. Pergunta de H. Romeu Pinto, essa aqui eu fazia na 4ª série. E não pode apertar não, tá? Sobre Angra, você começou a ouvir a banda quando e quais seus discos favoritos deles? Eu comecei a ouvir Angra por influência de um amigo que eu tinha na escola,
eu era do outro lado do metal, eu peguei aquela fase áurea do surgimento do New Metal no início, ali na transição dos anos 90 para os anos 2000, então eu ouvia os clássicos que eram Iron Maiden, Metallica, Black Sabbath, e essa nova onda que era o New Metal. Eu não conhecia muito Power Metal, Metal melódico. Aí um amigo meu da escola me falou de Angra, eu na época da internet de escada joguei Angra no Kazaa, né? E aí baixei uma música que era Silence and Distance, foi a primeira música que eu ouvi do Angra, do álbum Holy Land. E aí eu fui procurar fotos do Angra e quem estava na banda era o Edu. Então o meu primeiro impacto foi associar a voz do André Matos com a imagem do Falasca. Achei que aquele cara que cantava aquela música. Aí depois esse meu amigo me explicou melhor a situação e tal. Veio aqui em casa, trouxe o DVD do Ritual Live que já tinha saído, né? Então eu conheci Angra quando já existia o Xamã, na verdade, né? Eu não consegui assistir nenhum show do Angra na fase com o André ainda, até porque meu primeiro show assim grande, internacional de rock foi em 2004, já era outra formação e tal. Mas, e os meus álbuns favoritos, eu tenho um para cada fase, né? A fase do André, o que eu mais gosto é o Holy Land, a fase do Edu, que eu mais gosto é o Temple of Shadows, e a fase do Leone, que eu mais gosto é o Omni. São 3 álbuns totalmente diferentes um do outro, e que eu acho muito similares em qualidade. Muitas pessoas batem justamente no Omni, mas eu acho sim um álbum tão grandioso quanto Temple of Shadows ou Holy Land. Não vou dizer que melhor, porque eu também não sou maluco, mas é também, assim, esses são os meus 3 álbuns que eu acho muito bons da banda. Pergunta de Kelly Inguissa. Vamos lá para Kelly Inguissa. Você vive a cena rock metal, embora seja um fã do gênero, às vezes cansa escutar só música pesada? Você gosta de escutar outros gêneros? Cite exemplos. Então, eu não canso de ouvir só música pesada porque eu não ouço só música pesada, né? Eu sempre falo que o Heavy Talk para sempre vai ser um canal sobre rock e heavy metal. As pessoas não precisam se preocupar com isso. Porque muitas vezes quando eu digo que eu escuto, sei lá, Lady Gaga, ou MC Marx, ou Pablo Vittar, ou sei lá, The Weeknd, Lenine, as pessoas piram com isso, né? Às vezes se desinscrevem do canal, se sentem pessoalmente ofendidas por causa de um gosto que é meu. A música que eu escuto deveria ser uma decisão só minha e algo que atinge só a mim, porque não vai afetar no conteúdo do canal. Mas eu escuto muita coisa que não é rock, que não é metal. Eu gosto muito de música pop, como eu falei, o The Weeknd, eu sou maluco em The Weeknd, a Banks, Demi Lovato, Rihanna, Lady Gaga, Beyoncé, sabe? Tem muita coisa, Bruno Mars, Michael Jackson, que eu escuto de música pop. Não falei brincando do MC Marx, é de fato um cara do funk que eu acho que tem letras muito boas. Aconselho que você que quer dar uma chance, né, para desconstruir a ideia que talvez você tenha do funk, escute MC Marx, que tem umas coisas bacanas lá. No Brasil eu escuto muito Lenine. Acho o Lenine genial, gosto de Oswaldo Montenegro, né, herança da minha mãe que era fã de Oswaldo Montenegro, era fã de Titãs na infância, manjo pra cacete de Titãs, já fui em alguns shows também. Então sim, embora Titãs seja rock, né, mas a galera do metal não considera muito. Mas tem algumas coisas, Alcione eu acho brilhante, o que a Alcione faz, Gabriel Pensador eu gosto muito. Então assim, poderia ficar mencionando, mas você tem alguns exemplos de coisas bem diferentes que eu escuto. Maneva, até reggae entra nessa, viu só? Nona pergunta de Kevin Mamar. Mamar acho que é sobrenome árabe, né? Kevin Mamar. Qual a história mais engraçada e inusitada que você teve com algum artista, seja ele nacional ou internacional? Aqui eu poderia mencionar várias, mas eu vou mesmo falar de uma que eu nunca abordei muito, não explorei muito. Em 2019 teve o Rock Fest no Brasil, né? E um dos shows era do Halloween e eu tinha conseguido uma entrevista com o Kai Hansen, que ia acontecer no hotel após o evento. Então eu fui pra lá, mas acabou que essa entrevista ela nunca aconteceu até hoje. Inclusive eu estou tentando entrevistar o Kai Hansen agora por causa do lançamento do novo álbum do Halloween. Mas por que essa entrevista não aconteceu? Porque tava lá uma galera da banda com fãs, né, na frente do hotel, e o Kai, pra gente, pra falar na entrevista, ele me chamou pra gente comer alguma coisa num bar que tinha ali perto. E fomos eu e o Kai pro bar pra comer uns crepes, umas paradas assim. E o que aconteceu? Nesse bar tinha caipirinha. E aí o Kai, Pirinha Hansen, começou a meter caipirinha. Resumo da história, a gente chegou nesse bar às 11 horas da noite e saiu de lá às 3h30 da manhã. Então eu e ele, a gente ficou conversando em mesa de bar. Por isso que não teve entrevista, porque assim, ele tomou umas 18 caipirinha. E o Kai é um cara que aguenta álcool, gente, pelo amor de Deus. E aí assim, ele tava muito forte na bebida, mas
não tinha condições da entrevista não. Só que foi muito engraçado porque a gente conversou como se fosse, tipo, eu nunca tinha, eu tinha visto o Kai Hansen uma vez em 2010 de tirar foto, assim, de tietar, mas eu nunca tinha conversado com o Kai Hansen na minha vida, e do nada a gente passou 4 horas na mesa de bar trocando ideia, e falando de família, de música, de rolê, de tatuagem, de tudo que vocês podem imaginar a gente conversou naquela noite. E a parte engraçada, inclusive, é que ele falou já de início que ele era muito ruim em lembrar de nomes, mas que ele era muito bom com números. E por isso ele ia me chamar de 64. Ele não gravou meu nome. E ele ficou a noite toda me chamando de 64. Sei lá por quê, um número aleatório. Ele falou assim, não, eu sou muito bom com números, eu não esqueço o número de endereço, de telefone celular, de nada. E aí ficou me chamando de 64, 64. No decorrer da conversa que ele me ofereceu pra pagar a caipirinha, eu pedi um suco de abacaxi porque eu falei que eu não bebia álcool. Ele falou assim, nossa, que cuzão, né? Me chamou de asshole. E aí eu falei, eu respondi assim, mas pelo menos eu sou motorista de todas as rodadas. E então eu tenho um apelido personalizado dado pelo Kai Hansen. Ele ficou me apresentando para as pessoas, porque depois a gente voltou pro hotel e a banda ainda estava lá. E ele ficou me apresentando para os outros caras da banda. Tava o Marcos Goskoff lá, tava o Michael Wyckoff. E ele ficou falando assim, oh, this is my buddy 64, the asshole driver. Ele ficou falando isso para um monte de gente a noite inteira. Então é uma história curiosa. E para o Kai Hansen esse é meu apelido, 64, the asshole driver. Vamos ver aqui o que mais que temos. 10ª pergunta de Volim Rabar. Muita galera desse lado árabe, né? Eu acho que isso aqui talvez seja do Líbano, Volim Rabar. Você fala muito sobre política e questões sociais nas suas redes. Você acredita que por ser um influenciador tem essa responsabilidade? E isso já te prejudicou de alguma maneira? O quão à vontade você se sente para expor suas opiniões hoje? Essa pergunta é curiosa ter vinda do Volim Rabar, porque esse tipo de pergunta normalmente faz exatamente isso. Mas, cara, eu já pensei muito se eu deveria ou não me posicionar nas minhas questões políticas e sociais. E eu falo mesmo, sabe? Por que eu decidi falar? Porque eu tenho um posicionamento político. O fato de eu não falar para as pessoas qual é, não vai mudar o fato de que eu tenho. Então eu prefiro a transparência, né? Porque eu tenho uma postura assim que hoje eu vejo que a quantidade de membros que eu tenho no canal, né? Eu tenho lá quase 70 mil inscritos, mas a gente está batendo 700 membros. Eu acho que é uma taxa de conversão muito grande. Para quem não sabe, membro é quando você paga mensalmente uma taxa, né, que no caso do Heavy Talk é R$ 2,99, para ter acesso a diversos conteúdos exclusivos. Inclusive já fica aí o convite. Então eu vejo assim que eu não tenho um canal gigantesco, mas eu consigo me manter vivendo, trabalhando só com o canal, coisa que muitos canais maiores não conseguem fazer. E eu acho que parte disso tem a ver com a maneira como eu me conecto nas questões pessoais com as pessoas, né? Muitas pessoas veem valor não apenas no meu trabalho, mas no meu discurso, na minha maneira de enxergar o mundo. Então acho que as pessoas deveriam se posicionar não por ser obrigado. Eu não acho que eu tenho o dever de me posicionar, mas eu me posiciono porque eu quero que as pessoas se identifiquem também comigo e não só com o que eu estou expondo de conteúdo do canal. E isso acaba sendo uma vitória para mim, porque tem pessoas que apoiam o meu trabalho porque admiram a maneira que eu enxergo o mundo, e tem pessoas que discordam de mim, mas acham o meu trabalho tão bom que apoiam da mesma forma, né? Eu sempre deixo muito claro a diferença das minhas opiniões e dos fatos. O problema maior que eu tenho é com um público que não acredita em fatos, né? Por exemplo, o pessoal que acha que a Terra não é redonda, sei lá, coisas assim. Então eu não vejo grandes problemas hoje em me posicionar não. Principalmente porque eu tenho um discurso de transparência que é o seguinte: muitas vezes as pessoas elas se decepcionam em, sei lá, apoiar financeiramente um trabalho por causa dessa questão pessoal de como esse artista pensa, né? Eu não estou dizendo que eu sou artista, eu não sou não. Mas eu deixo muito claro o seguinte: olha, eu penso isso aqui. Independente do meu trabalho, eu penso isso. Se você vai abrir mão do seu dinheiro para favorecer o meu trabalho, eu quero que você saiba que eu penso assim, para você não se decepcionar depois, entendeu? Eu sou assim, o meu canal não é sobre política, não é sobre questões sociais ou socioeconômicas, mas eu quero que você saiba que o cara que está fazendo esse trabalho pensa dessa forma, antes de você decidir se você vai apoiar isso financeiramente ou não. E eu acho que, assim, pra mim, não estou dizendo que eticamente para os outros isso é o certo a fazer, mas é a conduta ética que me deixa confortável de trabalhar.
E eu acho que tem um resultado muito grande. Eu acabei construindo uma comunidade muito saudável de pessoas que pensam igual a mim e de pessoas que pensam diferente também. Tem muitas pessoas que inclusive apoiam o atual governo e que respeitam o fato de eu não apoiar, né? E ainda assim estão lá como membros do meu canal, me permitindo viver fazendo o que eu faço. Vou continuar sendo crítico às coisas que eu não concordo, sabe? E nunca vou insultar pessoalmente essas pessoas, mas eu vou falar as coisas que eu não entendo que tenha de apoiar, né? E enfim, acho que resumi bem aí a minha resposta. Última pergunta de Balança Rola. Grande abraço aí para o Balan, família Sarrola. Quais os seus planos pessoais para o pós-pandemia e o que podemos aguardar para o futuro do Heavy Talk? Então, agora no mês de julho, como é o mês do rock, né, nós estamos voltando com as nossas entrevistas com pauta bonitinha e tal. E o que a gente vai apostar agora, como eu sempre penso no canal em dar bons conteúdos gratuitos para quem quer assistir gratuitamente, mas também achar mecanismos para que as pessoas se tornem membros, né? E um dos mecanismos são shows completos que eu coloco no canal. Outro desses mecanismos são as versões estendidas de entrevistas. Como os shows ainda não retornaram, só tem 2 shows lá que foi eu consegui fazer em janeiro e fevereiro de 2020, que eu consegui gravar, né? Ficou suspensa a questão dos shows, não tem como gravar e trazer novos shows para o canal. Então agora nós vamos retornar com essa questão das entrevistas, justamente também para ter versões estendidas. Eu recém fiz aí uma entrevista com o Max Cavaleira que ficou sensacional. Não sei que dia que vai ao ar no Imagens essa entrevista, mas a entrevista do Max Cavaleira vai ao ar no Heavy Talk no dia 7 de julho. E vai ter uma versão gratuita de 15 minutos mais ou menos e outra que passa de meia hora, que é para quem é membro. Então vai ter o retorno dessas entrevistas. E voltando aos shows, cara, eu tenho muita vontade de começar a articular um festival do canal, um festival do Heavy Talk, selecionando algumas bandas que já passaram pelo canal. Eu quero fazer que isso seja um evento anual, que aconteça a princípio em Porto Alegre, mas futuramente, quem sabe, Porto Alegre e São Paulo também. E que sempre conte no seu line-up apenas com bandas que já tiveram algum contato com o Heavy Talk, né? Então eu acho que esse é um projeto ambicioso, mas assim, tem outros projetos que são muito mais ambiciosos para um futuro distante, que eu precisaria ganhar muitos mais membros e ter um capital de giro muito maior para realizar, né? Como o caso de ter uma produtora de vídeo, de financiar DVDs, né? Shows de outras bandas para uma plataforma própria minha do canal, como seria, sei lá, uma Netflix comprando, né, financiando uma série. Eu penso em fazer coisas desse tipo para o futuro do canal, mas eles estão falando de futuros distantes. Eu acho que para futuro breve vai ter o retorno das entrevistas. Entrevista com o Max Cavaleira, tem 2 entrevistas internacionais que estão na mira. Vai rolar também, acho que mais algumas entrevistas nacionais com o Alírio, que está para lançar um trabalho solo muito legal pela Frontiers. E é isso aí. Acabaram essas perguntas. Obrigado, pessoal do Imagens, galera que acompanha a página, né? E mantenham o trabalho, a zoeira viva. E muito obrigado aí pelo espaço. Quem não conhece Heavy Talk ainda, vai lá, se inscreva, dê like nos vídeos, faça a maratona. Se possível, vire membro, é menos de R$3 e ajuda muito meu trabalho também. Grande abraço, até a próxima e tchau.